Olá, concurseiro! Aqui estou novamente para mais uma aula e hoje vamos falar sobre o ECA, sobre os assuntos que mais caem. Se você dominar esses assuntos que eu vou te dizer agora, com certeza você vai ter uma excelente pontuação na hora da sua prova. Se você já gostou, não esquece de se inscrever e de curtir esse vídeo. E se você ficar comigo até o final, você vai receber um excelente presente, um brinde muito bom que vai te ajudar nos estudos. Então vamos lá. Primeiro vamos ver quais são os assuntos que mais caem, sabe? Despenca nas provas para concurso, independente de qual cargo. Se na sua prova, se no seu edital falou que tem o ECA, com certeza, pelo menos duas ou três questões sobre esses assuntos irá cair. Quem é criança, quem é adolescente, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, conselho tutelar, ato infracional e medidas socioeducativas. Esses assuntos despencam. Então vamos entender primeiro quem é criança e quem é adolescente. Criança é até 12 anos incompletos e adolescente até 12 anos incompletos. Porém, a lei não traz essa palavra mais, né? A gente entende que é até os 12 anos incompletos, mas quando a gente for lá na lei, na literalidade, ela diz apenas até 18 anos. Então, se na sua prova tiver até 18 anos, está correta. Quando a criança ou adolescente comete um ato infracional, ela vai sofrer medida protetiva. Se a criança fizer uma coisa errada, então ela sofre medida protetiva. E o adolescente sofre medida socioeducativa. E atenção, criança e adolescente não cometem crimes, sim ato infracional, tá? Lá no direito penal, o ato infracional vai ser praticado como se fosse um crime, mas a gente não pode dizer que criança e adolescente cometem crime, e sim ato infracional, de acordo com o ECA. Ok? Leve isso para sua prova e não esqueça, se na prova estiver dizendo que o adolescente comete crime, está errado. Adolescente e criança cometem ato infracional, ok? Bem, e o que é ato infracional? Atenção para outra coisa. Adolescente não é preso. Não se pode dizer que ele é preso, que está na prisão. Ele é apreendido. Apreendido. Guarda essa palavrinha-chave aí. E quando é que acontece a privação de liberdade? Quando é que o adolescente ele pode ser realmente apreendido, ser preso, né? Que a gente não pode dizer que ele é preso, a gente diz que ele é apreendido. Quando ele comete ato infracional em flagrante, quando ele é pego na hora que ele está cometendo o ato infracional, e esse ato infracional tem que ser grave, né, para ele poder ser apreendido, não é qualquer ato infracional, e por ordem judicial, né, quando o juiz envia para poder ele ser apreendido. Então, essas são as duas formas do adolescente ser privado de liberdade. Tem algumas questões sobre criança que não comete ato infracional. Bem, a criança, quando ela comete ato infracional, nós já aprendemos que ela é submetida à medida protetiva, enquanto o adolescente é medida socioeducativa, ok? Medida protetiva e socioeducativa é a diferença aí para a gente relembrar. E quais são os tipos de medidas socioeducativas? Nós aprendemos agora que quem sofre esse tipo de medida aqui é o adolescente, não é? Acabamos de rever. Criança é medida protetiva. Adolescente, socioeducativa. Quais são os tipos? Isso aí cai muito nas provas. Prestação de serviço à comunidade, isso, e de forma gratuita, tá? Se ele fez alguma coisa e ele, esse ato infracional causou dano ou então não foi tão grave, o juiz pode sim colocar essa prestação de serviços à comunidade de forma gratuita. Advertência de forma verbal, né, já que é como se o adolescente nunca tivesse cometido um ato infracional, se ele nunca cometeu e ele cometeu um ato infracional, então ele pode apenas receber uma advertência verbal. Se ele cometeu um ato infracional
e danificou algum dano a alguém ou algum objeto, então sim, ele também pode reparar o dano. Por exemplo, o adolescente foi encontrado pichando um muro da cidade. Então, se ele foi pego em flagrante, ele poderá sim reparar o dano, tá? A justiça poderá sim obrigá-lo a reparar o dano. Então, ele vai lá, vai ter que pintar o muro, tirar a pichação. A liberdade assistida também é um tipo de medida socioeducativa e a internação, essa daqui é em último caso, sabe? Quando o adolescente já cometeu tudo que devia cometer, já sofreu várias medidas socioeducativas, mesmo assim continua cometendo um ato infracional, então sim, ele poderá ser submetido à internação. Existem alguns tipos de internações que a gente pode ver lá no ECA. Só é você ir lá na literalidade da lei que a gente vai ver alguns tipos de internações. Então, essa daqui é a mais grave que tem. A internação é a mais gravosa. Então, mais um assunto que cai muito é sobre o Conselho Tutelar. Ele deve ser composto por 5 membros, eleições a cada 4 anos, lembrando que o voto é facultativo, não é obrigatório. A remuneração é de acordo com a lei do município, a remuneração para os membros, né, do Conselho Tutelar. Ele é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. O que quer dizer isso? Que ele não tem atitudes jurídicas. Né? Por exemplo, colocar o adolescente, apreender um adolescente, o Conselho Tutelar não tem esse poder, somente o juiz tem esse poder, então ele não tem essa autoridade jurisdicional. E ter pelo menos no mínimo, grava essa palavrinha aqui, ó, no mínimo, um conselho tutelar por município, tá? Algumas questões costumam mudar essa palavrinha aqui, então muita atenção aqui. Então agora vamos para algumas questões para ver se você realmente aprendeu sobre esse assunto. Questão 1. A prestação de serviços comunitários como medida socioeducativa consiste na realização de tarefas gratuitas, exatamente, de interesse geral, não podendo exceder em nenhuma hipótese a 6 meses. Exatamente, essa questão está corretíssima. O adolescente que cometeu ato infracional, como nós já vimos, poderá sim prestar serviços à comunidade e de forma gratuita. A questão é que não pode passar, né, de 6 meses. Questão 2. As medidas de proteção mencionadas no ECA serão aplicadas quando os direitos previstos na lei sejam ameaçados ou efetivamente violados por ação da sociedade, por abuso dos responsáveis ou em razão de conduta própria. Você lembra aqui o que é, para quem é a medida de proteção? Você lembra? Medida socioeducativa para adolescente e medida de proteção para criança. E essa questão está corretíssima. Questão 3. Todos aqueles que se encontram na faixa etária de 12 e 17 anos de idade podem ser considerados sujeitos ativos de ato infracional. De 12 a 17 anos é um adolescente e ele pode cometer ato infracional? Sim, com certeza, ato infracional. Questão 4. O processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar é regulamentado pelo Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pela Justiça Eleitoral do município. Bem, lá no ECA não fala nem sobre isso, nem sobre o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente com relação ao Conselho Tutelar. Então, essa questão está erradíssima. É pelo Ministério Público do município. Questão 5. Aos adolescentes autores de atos infracionais devem ser impostas as seguintes medidas socioeducativas. Olha aqui, socioeducativo para adolescente. Liberdade assistida, sim, faz parte de uma medida socioeducativa. E internação, sim, privação de liberdade. Por que essa questão não está correta? Porque ela está incompleta. Não são somente essas duas medidas socioeducativas. Tem a advertência, né, tem a prestação de serviços à comunidade, tem a reparação do dano. Então, essa questão ela está errada por esse motivo, porque a questão especificou apenas duas, né, dizendo que só existem essas duas, e não existem só essas duas, existem mais. Questão 6. Em cada município haverá um único
Conselho Tutelar, composto de 5 membros escolhidos pela comunidade local e 5 membros nomeados pelo Poder Executivo. Bem, a questão o ECA não fala nem sobre o Poder Executivo com relação ao ECA, ao Conselho Tutelar municipal para o mandato de 3 anos. 3 anos não, é 4 anos, permitida uma recondução. Essa questão está erradíssima. Primeiro que não é um único, é no mínimo, lembra daquela palavrinha no mínimo, e o Poder Executivo não vai escolher os membros, é as pessoas, é o povo, é a população. E são 5 membros, apenas 5, não são 10, 5 e 5, são apenas 5. E o mandato é de 4 anos e não 3 anos. Por esse motivo, essa questão está errada. Muito legal, né? Eu espero que você tenha acertado todas. E o presente para você. Eu vou deixar aqui no link da bio esse material para você praticar e estudar. E não só esse. Eu vou deixar todos os slides de todas as aulas que nós temos aqui no YouTube para você baixar gratuitamente. Muito bom, né? Todos os slides, todos. E se você gostou muito dessa aula e gostaria de se aprofundar ainda mais no ECA, nós montamos para você aqui, ó, o ECA em mapas mentais. São mais de 40 mapas mentais de todo o ECA, de uma forma fácil e muito legal de se memorizar, né? O estudo com mapas mentais tem ajudado muitos estudantes. E além dos mapas mentais, você também recebe 2 bônus, que é um caderno de questões com 50 questões sobre o ECA, e além de um cronograma de estudos com todos os assuntos pedagógicos necessários que você precisa saber. Tá? O link vai estar aqui na bio com um valor promocional para aqueles que são inscritos aqui no canal. E eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Você vai receber, se você adquirir esse material, os mapas mentais nesse estilo aqui, ó, com imagens, setas, cores, tudo isso para facilitar a sua memorização e você acertar na hora das questões, tá bom? Eu espero que você tenha gostado e não esquece de curtir e de se inscrever nesse canal. Então, até a próxima aula!